Nós iniciamos hoje o Conexão ACIT falando sobre um tema de muita importância para o desenvolvimento da nossa região. Vamos falar sobre logística. E a gente vai entender melhor tudo o que tem a ver com esse tema conversando com os nossos convidados. A gente recebe o presidente da ACIT, Giancarlo Debon da Silva, recebe também Benoni Schmitz Filho, que é conselheiro da ACIT, presidente da Ferrovia Tereza Cristina, e também recebe o Alexandre Martins, que é secretário adjunto de infraestrutura do Estado de Santa Catarina. Muito bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso episódio de hoje. Eu quero começar perguntando, uma pergunta talvez que seja bem simples até, ou nem tanto. Por que é importante que uma região tenha uma infraestrutura logística com aeroporto, porto, ferrovia, rodovia? Queria começar contigo, presidente. Eu acho que essa resposta, na minha visão, ela é bem simples, né? Que é para desenvolvimento econômico, né? Então, se a gente... E vale lembrar que nenhuma dessas... do que tu citou é o que ela funciona isolado, né? Uma está ligada na outra, né? A ferrovia está ligada no porto, que o porto está ligado na rodovia, então um precisa do outro para que ele realmente aconteça. E se todas essas forças estiverem funcionando, a nossa economia, a nossa região, aqui no nosso caso o sul de Santa Catarina, ela se desenvolve muito mais rápido e com muito mais eficiência. Quando a gente fala de um modal como a ferrovia, por exemplo, né? Ela tem tanta história, ela traz uma identidade para a nossa cidade, para a nossa região, mas ela vai muito além disso, né? Nisso, contribuindo com isso que o presidente Jean falou, Benoni, como é que tu poderia explicar assim, a importância da ferrovia para a nossa região? Bom, como o presidente Jean falou, né, a infraestrutura ela se constitui, né, ou numa sustentação de alguma coisa ou numa ligação entre coisas, né? E a ferrovia ela faz parte, né, do rol, digamos assim, de infraestrutura de uma coisa muito maior que a logística. A logística ela compreende desde, né, da matéria-prima, né, desde da aquisição da matéria-prima, da produção do produto, né, da estocagem do produto, né, do deslocamento dele, do armazenamento e distribuição. Então isso é logística. E dentro dessa parte da ligação você tem infraestrutura, que pode ser uma rodovia, no caso terrestre, né, ou uma ferrovia, ou você pode ter uma via navegável, você pode ter uma via aérea, né? Você pode ter uma linha de transmissão, você pode ter uma linha de comunicação. Então, tudo isso são infraestruturas, né, que você cria para permitir ou você dar sustentabilidade ou sustentação ao desenvolvimento econômico de uma determinada região, ou você constitui isso por um motivo estratégico econômico, né, para você fazer ligações entre pontos, né, digamos, entre regiões, entre localidades. Então a infraestrutura ela é premente, ela é importante desde o início dos homens, né? Desde a história do homem, quando o homem teve que se deslocar de um ponto ao outro, né? Porque a civilização ela era nômade, né? Ela não fazia agricultura de subsistência ainda. Então ela tinha que se deslocar, ela ia construindo os caminhos, né? Já ia construindo as estradas, digamos, da época para fazer as ligações, para buscar outras regiões, para até permitir a sua sobrevivência. Então, o que Alexandre, né, a infraestrutura ela é básica para tudo, né? Ela é dentro da cidade, entre regiões, dentro do estado, dentro do país, e inclusive mundial, né? Ela precisa existir para que possa ter essas transações econômicas, né, e até pessoais, né, até deslocamento de pessoas, né? Então, ela é base para tudo. Sim. Benoni, eu acho que é importante, né, uma visão que a gente começa a acompanhar, começa a entender, assim, e o importante é que a infraestrutura desses setores, assim, uma não anula a outra, né? Que o grande medo que se tem, porque nós vamos investir em porto, o porto vai se desenvolver e o transporte rodoviário vai ser afetado, vai acabar, vamos dizer assim. E pelo contrário, né? Acho que um fortalece o outro, né? Porque em algum momento da cadeia precisa do transporte rodoviário, né? Ele vai continuar sendo importante na infraestrutura, né? Nunca se vai substituir o transporte rodoviário, porque o porta a porta quem faz é o rodoviário, né? Você pode ter, inclusive, meios de transporte, né, de
grande massa, ou seja, um navio, como você exemplificou, o trem, ou mesmo um avião, né? Mas você vai precisar distribuir essa mercadoria que é transportando em grande escala, né, para determinadas regiões, determinados centros de distribuição. Então, o caminhão ele sempre vai ter que existir, né? A carga chega no navio, chega no trem, chega no avião, por meio do transporte rodoviário, né? Claro que nós estamos ainda numa era, né, que não avançamos ainda, né? Hoje fala-se em drones, etc., transportar mercadorias de drone, mas mercadoria de grande escala você vai ter que usar os modais terrestres, não tem como, né? Então, todos os modais eles têm uma certa complementariedade, né? O que precisa saber é a vocação de um, né, dentro desse sistema logístico, né, que permita você ter um produto que seja, algum negócio seja feito, né, de um ponto ao outro com o menor custo possível, menor tempo, né, maior regularidade e maior segurança. Então você pegar a vocação do rodoviário, né, do caminhão, a vocação do trem, a vocação do navio, combinar eles para você ter a melhor logística, o menor custo possível, melhor velocidade, é a forma adequada, a forma certa de você fazer a logística. Então a intermodalidade, né, que desses sistemas que é importante você desenhar, né, e colocar, executar, colocar em prática, né? Queria perguntar para o Alexandre, como que é a visão, a gente está falando aqui dos empresários, né? Os empresários eles têm um dia a dia, uma rotina, enfim, as necessidades que conhecem bem, né, do dia a dia dos seus negócios. Como que o governo do estado vê isso e, com relação à infraestrutura logística, principalmente aqui para a nossa região? Depois dessa fala do Benoni, que foi uma aula aqui de logística para nós, né, a gente tem que entender que a interligação ela é direta. Os maiores investimentos em duplicação de rodovia são exatamente onde nós temos um grande fluxo intermodal, onde eu tenho um porto, onde eu tenho um aeroporto, onde eu tenho um grande fluxo de logística de troca de mercadoria, onde ela troca de modal. Então são nesses locais que o Estado é demandado a fazer duplicação de rodovia, por exemplo. Hoje, no Estado de Santa Catarina, apesar de ser 1% aí do território nacional, nós temos grandes conflitos, porque a gente é produtor de muita coisa e recebedor de muita coisa do exterior também. Então, essas dinâmicas de material saindo e entrando no estado, elas precisam ter um escoamento. Então, esse escoamento, eles diretamente impactam na questão logística, principalmente no rodoviário, porque as nossas estradas, elas não têm um plano de manutenção anual, né? Geralmente se faz aquilo que está precário, né? Vai arrumando o que está precário, mas às vezes não se implementa aumento de capacidade de fluxo, por exemplo. E quando eu tenho uma rodovia em péssimo estado de conservação, por incrível que pareça, eu tenho sempre um transportador querendo aumentar a carga a ser transportada para diminuir o seu custo de voltar e fazer aquele mesmo percurso, porque o tempo é muito grande. Eu tenho um produto, um veículo saindo com um produto da região oeste de Santa Catarina, até ele chegar no litoral, é uma viagem que, às vezes, ele não faz em um dia, né, essa viagem. Então, é muito complexo a nossa logística no estado de Santa Catarina. Então, hoje, analisando o ano de 2022, a CIT tem 70 anos, claro que a CIT já discutiu aí projetos de pavimentação de lajota, né, como que nós vamos pavimentar alguns trechos dentro da cidade, né. Hoje a CIT está discutindo pavimentar a interligação entre municípios, né? São discussões bem mais amplas, são bem mais integradas com toda a região, porque é isso que a logística fomenta, a integração com as diversas fontes aí dos modais. Então, no caso aqui da nossa região, a gente estava muito atrasado, a gente tem rodovias, a 435, a 436, a 437, a 108, são rodovias que ligam a serra ao mar, que até hoje não se tinha nenhum tipo de pavimento, era chão batido. Então é preciso investir, é preciso dedicar investimentos e projetos para essas regiões, para a gente tirar a lama e a poeira da vida das pessoas e principalmente fomentar uma logística mais rápida, né? mais fácil de chegar no ponta a ponta, como aqui o Benoni falou. Inclusive tu citasse a Serra ao Mar, né? E recentemente, alguns dias atrás, a gente testemunhou aí a assinatura da Ordem de Serviço da Geomedeiros, que é um projeto antigo da CIT, né, presidente? Sim, que já estava na nossa pauta aí dizem os mais antigos que há quase 5 décadas, né, está sendo discutida essa pavimentação, né, e realmente alguns dias atrás ela saiu, foi assinada, né, deve estar
começando essa obra, né? Que ela ela é muito importante para Tubarão, até porque por uma questão de turismo, né? Porque é uma região muito bonita, né? Que vai margeando o Rio Tubarão, né? Até chegar em Laguna, e isso facilita muito o acesso, né? A gente tem, além de ser bonito, encurta bastante a chegada. Tu coloca uma região que antes era muito pouco visitada, né, no mapa de turismo, de circulação, não só de automóveis, né, de ciclismo, para caminhada, para todos os tipos de acesso, né? Então isso deixa a gente bastante contente, né? Realmente, essa é uma pauta que a CIT está sempre envolvida nessa questão, né? E a Geomedeiros foi uma conquista que há muito tempo se vinha batalhando por isso, né? O que vem agora, secretário, depois desse... como é que vai ser o processo disso? Ou seja, imagino que as pessoas tenham expectativa, né, de ver a coisa acontecendo. Como é que é o processo, para quem não está acostumado, assim? Eu vivi algumas demandas, acompanhei algumas demandas que a CIT levantou bandeira, né? A SC100 foi uma delas, né, ligando Jaguaruna a Laguna por dentro. É claro que a gente queria que continuasse, né, e ela vai continuar. Laguna, inclusive, tem o projeto e o recurso para continuar até a Praia do Sol, uma rodovia importante que vai criar um novo atrativo turístico, uma nova ligação com a BR-101 para Laguna, saindo lá na Praia do Sol, trazendo aí um benefício também para aquelas pessoas que moram naquele balneário. Mas a ligação entre o mar e a serra, além da Geomedeiros, que é o nosso principal elo, né? A gente sai da BR-101 nesse momento, para quem está do lado de cá da BR, né? Mas para quem está do lado de lá, a demanda da Ivani Freta, por exemplo, nasceu aqui também. A gente precisava sair do bairro São Martinho. E precisava tirar aquele fluxo do bairro São Martinho. A Ivani Freta nasceu também de demandas que foram apresentadas às lideranças políticas dentro da associação comercial. A duplicação, Tubarão Braço Norte, um edital que está sendo preparado agora para ir para a contratação de projeto. É uma demanda que nasceu de associação comercial. A gente tá vindo, claro, que hoje através de um governo, mas é demanda há mais de 30 anos, se vê esse gargalo. Quem sai de Braço Norte com um veículo pesado, com uma carga pesada, ele vem no mesmo ritmo até aqui. Tu não consegue passar o veículo, tu não tens uma terceira faixa para fazer uma ultrapassagem, tu não tens uma ciclovia que faz a interligação de modais, principalmente circulação entre as empresas que estão se instalando nessa região da 370. Tem a 435 lá na região entre São Martinho e São Bonifácio, que até bem pouco tempo nem se pensava. Só que foram exatamente em associações comerciais que se discutiu que levar 1 hora de São Martinho e Armazém até a Grande Florianópolis é muito mais vantajoso para a venda de um produto da agricultura familiar daquela região do que você ter que vir até Tubarão, pegar a BR-101 e depois subir para Florianópolis para ir expor, por exemplo, num Ceasa, num grande atacadão. Então a logística está trazendo desenvolvimento, mas está mantendo as pessoas nos seus locais de origem. Essa infraestrutura, né? Essa infraestrutura está trazendo e mantendo as pessoas. E quando a gente implementa esse tipo de infraestrutura, no caso a rodoviária, mas não esquece dos nossos aeroportos, como o aeroporto de Jaguaruna, demanda da CIT, batalha da CIT, vivi alguns momentos dentro da Associação de Municípios, onde o rateio dos terrenos foi feito em meses aqui da Associação Comercial, porque não se chegava a um acordo, né, das pessoas que queriam que teriam fossem retiradas dos seus locais por desapropriação, e não se tinha confiança que os prefeitos iam honrar com o pagamento daqueles terrenos. Então foram empresários aqui na associação que empenharam a palavra: nós vamos estar junto cobrando. E deu tudo certo, os terrenos foram desapropriados, foram quitados. Hoje temos um aeroporto, querendo ou não, de grande porte na nossa região, muito bem estruturado. Já conseguimos fazer voos aí também noturno naquele equipamento, e estamos em vias aí de fazer uma grande concessão, investimentos de mais de 40 milhões para o aeroporto de Jaguaruna, e eu tenho certeza que ele não vai ser mais o aeroporto de Jaguaruna, como o de Correia Pinto também deixou de ser o de Correia Pinto, ele virou da Serra Catarinense, porque agora tem uma ligação com Campinas. Então o morador de São Paulo, o morador que tem conexões com o Brasil todo, vem direto para Correia Pinto, e em 1 hora ele está em Urubici, 1 hora ele está em Urupema, 1 hora ele está em São Joaquim. Então a gente está aproximando o Brasil de Santa Catarina com infraestrutura. Já que você falasse do aeroporto, né,
eu iria falar de uma bandeira bem anterior, que é a BR-101, que a gente comentava aqui antes de começar a gravar, que quem transita hoje pela BR-101 duplicada, né, toda estruturada, enfim, com a ponte aqui de Laguna, não imagina, muitas vezes, né, uma geração anterior brigando, indo para... O trabalho que isso deu. Vamos resgatar um pouquinho antes de falar de aeroporto? Acho que o Benoni também participou, né, desse processo. Participamos, sim. Não é só, né, Jean, que o esforço daqueles que participaram, mas são as vidas que se perderam na BR-101. Isso mesmo. Eu acho que não tem ninguém aqui que não tenha um conhecido, um parente, que não tenha, né, tido, né, a vida ceifada aí na BR-101. Então, eu acho que essa obra, ela veio, né, do encontro aí para acabar com esse trauma, né, porque era um risco muito grande, né. Eu me lembro que eu trabalhava no Paraná e eu usava muito a BR-101, né, para ir para Curitiba ou então para ir para Florianópolis pegar o voo. Era impressionante, né. Eu acompanhei toda a construção dela, desde o trecho norte como o trecho sul, né. O trecho norte levou mais ou menos 10, 12 anos, e o trecho sul em torno de 10 anos. Né? Começou em 2004, me lembro quando a Vani, que era engenheiro do DENIT, esteve lá na ferrovia, nós estávamos discutindo algumas superposições de faixa de domínio, e eu perguntei para ele, Vani, quanto tempo vai levar? Isso em 2004. Eu disse, Benoni, acho uns 4 anos, você multiplica por 2. E foi há 10 anos, foi em 2014 que ela foi liberada. Né? Então foi um marco muito grande aqui para a região sul, né, que permitiu. Tivemos aí inclusive perdas, né, no próprio desenvolvimento da região pela não execução dela no tempo que ela necessitava, né, mas que está se recuperando. Agora, claro, a BR-101 precisa ser melhorada. Né? Quem conhece um pouco de rodovia, nós temos trechos aí que precisam ser melhorados, né, porque atentam contra a segurança, né, a própria pista, né, ela permite ainda uma certa acúmulo de água, aquaplanagem. A questão de segurança precisa ser enfocada mais. Essa empresa que é a concessionária aqui do Trecho Sul, que é a Via Costeira, a CCR, é uma empresa muito hábil, muito competente. Eles têm experiência, né? Tem muita experiência, eles são, né, muito bons. Eu tive com eles no encontro com um representante deles lá em Brasília, na NTT. Aí tive até a oportunidade de parabenizar pelo trabalho que eles estavam fazendo aqui e foquei isso. Então, assim, a participação da CIT, né, aqui na região foi muito importante na consecução desse objetivo, dessa conquista, mas é importante que a gente não se acomode, né, simplesmente pela execução da obra. A gente precisa melhorar ela. Né? Quem conhece um pouco de rodovia fora aí, que já rodou, né, Alexandre? Né? Rodovias que têm pavimentação, estruturas melhores do que a nossa aqui, pistas, né, com 4 faixas, etc., né, com várias áreas de escape, etc. A gente precisa melhorar a nossa 101. Nós temos um trecho que já está colapsado, né? Nós temos aqui o trecho norte, por exemplo, o trecho de Itajaí ali, né? Balneário colapsado, Balneário Camboriú, Itajaí. Então precisa. Inclusive eu tive alguns dias num encontro, numa reunião, onde estávamos algumas lideranças, inclusive o presidente da Fiesc, e uma das pautas era, já se fala na triplicação da BR-101, né? E eu confesso que eu não tinha pensado nisso, mas foi uma sugestão dele e parece que essa ideia está sendo discutida fortemente na região norte, que não é mais tu pensar em triplicar ou quadriplicar a BR-101, é fazer outra rodovia em outros pontos, que sai mais barato, né? Porque até ele usou o exemplo, como é que tu vai triplicar hoje a BR-101 na região de São José? Na Grande Florianópolis, ali tu não consegue, né? Tu tem que desapropriar uma grande gama, até porque só mais uma pista não vai resolver o problema, né? Se tu vai pensar nisso na região norte, ali Balneário Camboriú, Itajaí, tu vai fazer como ali? Às vezes tu não tem mais espaço para colocar essa... Aí onde foi, ele disse que está sendo discutido isso para que seja feito estudo para fazer uma rodovia paralela em alguns pontos para que se encontrem, né, para que seja duplicada em outra alternativa, né, que sabe fique mais, tu não centraliza o fluxo em uma determinada região, né. Então achei bem interessante essa discussão que se abriu nessa reunião que eu estava presente, né. Uma das coisas que o pessoal não se atentou é que a gente tem a rodovia SC-108. E a rodovia SC-108, ela começa exatamente no sul do estado, na divisa com o Rio Grande do Sul, e ela vai até o norte.
Só que era uma rodovia que ela acabou se tornando uma vicinal, uma municipal, quase em muitos trechos nem pavimentada. Que é o caso, por exemplo, Santa Rosa de Lima e Itápolis. Né? Que quem passa por aquela SC pensa que é uma rodovia municipal que liga dois municípios. E é muito frequente e utilizada pelas pessoas que vêm visitar a acolhida da colônia, que são propriedades que recebem o pessoal da Grande Florianópolis, e os produtos agroecológicos ali que vão abastecer o Ceasa em Florianópolis. Então, se tu continua com a SC-108 e tu passa Itajaí, depois vai a Guaramirim, depois tu vai até Joinville, tu tens a SC-108. Né? Pode ser uma alternativa para se tornar quem sabe, fazer de uma forma seja duplicada, ou, né, que se cria uma estrutura para te aliviar uma BR-101. Um novo roteiro, né? Ela já existe, né? O Alexandre lembrou bem, eu ia falar sobre ela também. Ela já tem mais ou menos o traçado dela. Ela praticamente corre paralela à BR-101, uma distância de uns 40, 50 quilômetros, um pouco mais para o interior. Só que ela precisa ser, como ele falou, tem muitos conflitos urbanos, porque ela se tornou em alguns trechos uma via local. Então precisa haver alguns contornos, melhoria da capacidade dela em alguns pontos, né? E conclusão da pavimentação. Por exemplo, ela entre Santa Rosa, né, e Anitápolis, ela precisa ser praticamente construída, porque hoje ali é um trecho de chão batido muito precário, né? E para o trecho norte de Anitápolis até a BR-282, ela praticamente é uma boa rodovia. Ela tem um relevo bastante mais complicado do que aqui a 101, né? E vocês fazendo um paralelo, né, com a 116. A 116 ela é mais antiga que a BR-101. Era grande via de ligação norte-sul aqui na região sul. Né? Só que depois que a BR-101 foi construída na década de 70, que foi considerada uma rodovia mais turística, ela virou a grande vertente aqui de transporte aqui de Santa Catarina. Por quê? Pelas condições de relevo dela. Um motorista que dirige, ele não quer saber se está subindo morro e descendo morro. Você pega uma rodovia como essa, praticamente plana, né, com algumas elevações, mas com retas enormes, diferente da 116, por exemplo, e a 108 também. Mas ela permite, pela capilaridade que tem com outras rodovias ali, ela permite você migrar o transporte individual, né, de veículos, de carros, para essas rodovias. E deixando a BR-101, que é uma via que tem maior capacidade, para tráfego mais pesado. Né? Então, assim, o conjunto disso já, né, talvez a discussão desse conjunto, junto com a secretaria, lá com o Alexandre, o próprio secretário Vieira, e as entidades, né, de classe, né, a própria Fiesc, a própria Facisc, né, a Federação de Agricultura, né, que é a FEAGO, né, isso aí precisa colocar isso em pauta, porque eu vejo muito discussões isoladas, né. Eu vejo a Fiesc falando, depois eu vejo a Facisc falando, daqui a pouco eu vejo integrar isso tudo, né? Integrar tudo isso objetivo. E criar um grande planejamento que tem, né, para Santa Catarina. Porque Santa Catarina tem uma coisa que ela realmente nos castiga muito, que é o nosso relevo. Ele é muito parecido com Minas, né? Então ele é muito acidentado. Conversando lá com o presidente da EPL também, ele uma vez falou, fazer obras de infraestrutura em Santa Catarina é um desafio. E realmente é. Né? Porque E Santa Catarina tinha um tabu também, não se fazia túnel. O primeiro túnel foi o túnel de Balneário Camboriú. Depois vieram outros, teve aqui em Tubarão também. Aquele corte que nós temos aqui no Morro do Formigão poderia ter sido um túnel na época. Né? Você vê o tamanho do corte que tem ali, né? E fizeram um corte, né, aproveitar da rocha que tinha ali para fazer, né, a própria pavimentação. Mas ele exige, né, o próprio corte acabou exigindo numa elevação um pouco maior. O túnel você vê que já está num nível um pouco menor, podia ter sido até um pouco mais baixo ainda. Então, esse conjunto, né, a ação dessas ações, das entidades integradas, né, junto com o Estado, né, que é o grande provedor, que é um grande, né, agente, né, de transformação, pelo poder político que tem, né? Mas pelo menos, não digo pressionado, mas pelo menos orientado pelas entidades de classe que representam basicamente a sociedade, a gente pode ter, né, um aproveitamento muito melhor das rodovias com obras mais baratas do que você fazer, como você citou, uma triplicação da 101. Exato. Você vai ter que praticamente se apropriar as duas faixas laterais, né? Como é que você vai fazer isso? Só de pensar já é trabalhoso, né? Falando de... Bom, eu quero falar do aeroporto aqui, porque eu ia falar da ferrovia, mas depois a gente vai para a ferrovia, já que o Benoni deu mais uma aula para a gente agora. Falando de aeroporto, né? Falasse da privatização desse processo,
A gente sabe que esse processo implica em investimentos, na estrutura, né? Foi uma bandeira que surgiu de discussões lá atrás, nas reuniões em que o seu Humberto Bortoluzzi, que dá nome ao aeroporto, era presidente da CIT, né? E começou a se fomentar isso, e a gente sabe que isso é um processo, muitas vezes, né, de muita caminhada, né, Jean? O que tu lembra, assim, quando te vem à mente o aeroporto? Eu lembro muito de muitas reuniões, né? Inclusive tem uma coisa muito viva, que foi o dia da inauguração, né? Que tem alguns comentários, inclusive da equipe, né? Da TAM, que fez o primeiro voo, né? Diz que eles nunca tinham visto uma inauguração do aeroporto com tanta gente, né? Porque eu estava lá e assim, era impressionante a quantidade de gente que tinha ali, que foi ver o primeiro pouso, né? Do aeroporto, do voo ali. Então, assim, é realmente uma conquista, né? E também é uma obra aí uma luta de mais de 20 anos aí da comunidade Continuamos. Eu acho que o grande desfecho dela vai ser com a hora que ela passar, que for ser concedida, né? Que essa concessão realmente acontecer. E eu sou a favor disso. Eu acho que tem que passar para a iniciativa privada, né? Tem que ser muito bem organizado, fazer um contrato muito bem feito. Mas eu acho que a gente passa para um novo estágio, né? Porque o aeroporto ele é fundamental para o desenvolvimento, né? Porque ele nos dá agilidade, né? Ele nos liga com mais rapidez ao Brasil, ao mundo todo, né? Ele faz com que a gente precisa, hoje ele está funcionando, ele tem uma estrutura muito boa, né? Mas a gente precisa confiar no aeroporto, né? E infelizmente o que não acontece nesse movimento, eu quero dizer na questão do pouso e decolagem, né? Assim, às vezes ele precisa criar mais infraestrutura, né? Então ele precisa estar mais adequado e com mais quantidade de voos, né? A gente precisa de mais horários, né? Mais empresas operando, né? Porque tem demanda para isso, né? Nós precisamos que isso realmente aconteça. E essa luta realmente ela foi travada, ela foi iniciada aqui dentro da CIT, né? E a gente vê nos comentários, né? Nas reuniões que continuam até hoje, assim, quando a gente está discutindo o aeroporto, assim, toda a luta que foi feita, né? Que pessoas que começaram e nem viram a inauguração do aeroporto, né? Não chegaram a voar no aeroporto, né? Então a gente precisa continuar lutando por ele, continuar fazendo com que ele realmente seja cada vez melhor, que ele é importantíssimo, para o turismo, né? O aeroporto tem um papel fundamental para o desenvolvimento aqui do turismo, né? Que, como a gente estava falando anteriormente da Geomedeiros, né? Ele possibilita que venham pessoas que venham viajar, porque Tubarão está muito privilegiado, nós estamos muito perto do mar, muito perto da serra, né? Então a gente está aqui, é um link, né? Que Tubarão pode ser, então as pessoas querem chegar com facilidade no aeroporto para daí se deslocar. Então, e eu acho que essa nova fase, que através do investimento do governo do estado, né, esse dinheiro que está sendo colocado para preparar para uma concessão, vai nos levar a um estágio bem diferente, bem melhor. O que implica esse processo, secretário? O estado ele teve um período que ele estava com 20 aeroportos parados ou inadequados para voos, né? Então foi feito primeiro uma recuperação dos regionais, que são aqueles voos, às vezes, privados, que se deslocam aí, pessoal do extremo oeste, do oeste do estado de Santa Catarina para o litoral. Então, hoje, se eu não me engano, nós temos só mais 2, precisam voltar à operação, mas na região sul, nós tínhamos só o de Forquilinha, que ainda era muito precário, tem muito pouca estrutura. O que foi aportado? Foi fortalecido de Forquilinha. Nós estamos recuperando toda a estrutura do de Forquilinha. Ele vai continuar com os voos privados, com os hangares privados que possuem lá no de Forquilinha. E a concessão do aeroporto de Jaguaruna, muitas vezes a gente é pressionado. É uma concessão, é uma privatização. E o melhor exemplo que a gente tem no Brasil é Florianópolis. Então é só olhar para o que aconteceu em Florianópolis, o que nós tínhamos antes, né? Isso que era um aeroporto aí infraero, né? Um aeroporto que tinha uma movimentação de pessoas muito grande, só que tu não recebia nenhum retorno daquela estrutura, não ficava num ambiente confortável, num ambiente seguro. Hoje o aeroporto de Florianópolis é referência mundial. É outra estrutura, né? Porque a visão do privado é diferente, né? O privado ele está sempre inovando, ele está sempre buscando melhorar com a estrutura, ele está sempre querendo sair à frente, ele está comprometido com as questões ambientais, com as questões sociais, e às vezes com o governo tu não consegue fazer isso. O público não oferece esse retorno para o usuário. Então o que vai acontecer com o de Jaguaruna, na minha visão
não é uma visão com tanta experiência como a do Benoni, depois queria ouvir o que ele espera dessa concessão, mas eu creio que nós vamos ter um aeroporto extremamente bem localizado, que vai receber investimentos para a capacidade de carga, que é o que a gente não tem ainda no estado de Santa Catarina, um aeroporto bom para a questão de carga, transporte de carga, e querendo ou não, a pessoa que chegar no aeroporto de Jaguaruna, em 4 horas ele está em água termal, ele está em neve, ele está na Grande Florianópolis, ele está na Praia Grande vendo a Capadócia brasileira. Então a gente tem um grande atrativo com um aeroporto extremamente bem localizado. Inclusive ele é bem próximo à ferrovia, né, Benoni? Ele fica a 1 quilômetro de distância ali da ferrovia. Agora, complementando o que o Alexandre falou, né, esse aeroporto ele precisa, claro, né, de alguns investimentos. E uma coisa que o Estado, nós não podemos entender que o Estado, né, ele possa ser onipotente, né, fazer tudo, né? Não tem como, né? Porque o Estado, o que é o Estado? O Estado ele é uma coisa que foi criada, ele não nasceu, ele foi criado, né, para administrar os interesses, né, da sociedade em que ele está inserido, né? E o Estado tem limitações, porque os recursos que são geridos pelo Estado são os recursos da sociedade. Né? Às vezes as pessoas dizem, não, porque o Estado tem que fazer isso, o Estado tem que fazer aquilo. Escuta, primeiro vamos pensar, nós estamos dispostos a dar o dinheiro para o Estado fazer isso, fazer aquilo? Primeiro nós temos que fazer essa reflexão, e não simplesmente estar cobrando do Estado que ele precisa fazer, né, que ele deve fazer tudo. Né? E entender que o Estado, né, ele tem que administrar um aeroporto, né, que é uma instituição que pode ser administrada, como o Alexandre falou, por um ente privado, inclusive com mais eficiência, não porque o Estado ou porque as pessoas do Estado não sejam eficientes. Não é isso, porque todos nós somos entes privados. Até podemos trabalhar no Estado, mas somos entes privados. Por que nós somos contra o privado? Se o privado pode trazer retorno, pode trazer eficiência para isso. O Estado tem muitas amarras, né? Até por conta da legislação, você para comprar uma caneta e comprar um carro, o procedimento é o mesmo, você tem que se submeter à lei, a 8666, você tem que fazer uma concorrência, você às vezes não pode comprar um produto de melhor qualidade, porque senão você está sendo lançado à suspeição, né, em detrimento de outro. E a iniciativa privada não. Né? Você já pensou, Alexandre, se o ente privado for fazer um terminal do aeroporto lá em Florianópolis, como fizeram aquilo lá, com aquela beleza que fizeram aquilo lá, vão dizer que tinha alguma, né? Podia ter feito mais barato. Como eu já ouvi na ponte aqui, a ponte aqui Anita Garibaldi, eu me lembro que eu estava lá no DENIT, eles falaram que aquilo ali foi uma escolha, segundo vender como me venderam, né? Foi uma escolha da presidente Dilma. A presidente Dilma, ela quando ia, fazendo parênteses aqui, quando ela ia para Florianópolis passar as férias, ela morava em Porto Alegre, ela achava muito bonita aquela região. E ela queria fazer uma ponte ali que, de certa forma, sintonizasse com a beleza daquela região. Né? E ela meio que escolheu, diz ela, que a indicação foi dela, fazer uma ponte estaiada. Mas muita gente já falou aqui que não precisa ser uma ponte estaiada, precisa ser uma ponte mais simples, mais barata. Né? Mas acabou sendo feita uma ponte, né, com aquela beleza ali, que hoje ficou o marco referencial aqui na região. E foi uma empresa privada que construiu. Né? Então, trazer para a iniciativa privada, você tem mais agilidade, você tem mais resultado. Claro que precisa ser fiscalizado. Né? Uma concessão não é uma privatização, uma diferença. Né? Corrigindo, né? Eu falei privatização. Exatamente. Né? É uma concessão. O que é uma concessão? O ente público simplesmente transfere a administração para o ente privado e fiscaliza. É como a ferrovia. A ferrovia é uma concessão. Nós somos fiscalizados pelo poder concedente, que é o governo federal. E nós temos que fazer os investimentos e devolver ao governo federal, depois do contrato, depois de performado o contrato. A mesma coisa é Tubarão Saneamento. É uma concessão. Nós temos que fazer todos os investimentos e entregar ao município no final da concessão. Então, o aeroporto, essa iniciativa, né, do governo de fazer a concessão ali do aeroporto, eu acho que é a forma adequada, porque senão ele vai ter que tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da saúde para botar no aeroporto, que não cabe. Porque ele, como ente, o aeroporto administrado por um ente privado, ele pode fazer esses investimentos sem precisar tirar dinheiro do erário público. Sim. Eu também acho que o aeroporto, quanto mais rápido isso acontecer, né, Alexandre? Assim, eu sei que já está o projeto em andamento, eu acho que se fala em 2 anos, para um tempo aí, para que seja feita essa concessão e
e vai ser muito bom para a nossa região, né? Perfeito, né? Acho que isso aí tem que acontecer o mais rápido possível, né? Pela ansiedade que a gente tem de utilizar, né? De fazer, porque foi um aeroporto que também ele demorou, ele teve muitas inaugurações, né? Ali até ele começar a acontecer, mas ele foi planejado. A gente sabe que o que nos deixa seguros é porque ele foi estudado, ele foi planejado, ele está no lugar ideal, né? É o melhor local que foi escolhido pela região sul, não foi uma escolha política, não foi uma escolha aleatória, né? Ali foi feito um estudo, né, que eu lembro muito bem, assim, foi muito, né, inclusive foi um acordo que foi feito entre os municípios, né? Então ali ele não tem como dar errado, né? Ele só tem a crescer, né? Acho que foi essa mediação que tu falasse, né? Que os empresários participaram desse processo junto com os prefeitos, né? Então, realmente, né, presidente, é muito minucioso esse processo, né? Que hoje, quando se vê algo pronto ali, que se tem expectativa, não se imagina o esforço que foi também, né, lá atrás para que isso acontecesse, chegasse até aqui, né? Lembrando, né, e o Alexandre lembrou muito bem da potencialidade turística que tem a nossa região, proximidade com a serra, com o litoral. Tem o roteiro Serra Mar, que também é uma bandeira aqui da City, que também está em fase que de... a Gil Medeiros faz parte exatamente, desse né? roteiro, né? Que é integrar todas essas potencialidades, águas termais, o turismo de acolhida, né? O turismo rural, enfim. Falando de ferrovia, Benoni, a gente está tão acostumado a ver, né, o trem passando e tal, como eu disse, faz parte muito da nossa identidade. Em que momento que momento que a ferrovia vive e quais as expectativas, as perspectivas para esse modal no estado? Assim, está sendo feita uma discussão muito boa com o estado, né, com a Secretaria de Infraestrutura do estado, no sentido de avaliar, né, um novo sistema ferroviário em Santa Catarina. Recentemente, há uns 3 anos atrás, o Estado se mobilizou, os nossos deputados, e o governo federal fez um estudo, né, um estudo de viabilidade econômica de um sistema ferroviário em Santa Catarina, que acabou, né, resultando aí como inviável, né? Foi feito na época contratada pela Valec, que é uma empresa vinculada ao Ministério da Infraestrutura do governo federal. Nós, como conhecemos os consultores, né, a gente resolveu então customizar esse estudo, né? Contratamos os consultores e começamos a reavaliar esse estudo. O que ele tinha que não poderia, o que ele podia ser melhorado ou adequado melhor aqui ao estado de Santa Catarina. E passamos a conversar isso junto com o próprio estado, porque a gente sempre defende que o estado tem que ser o grande fomentador disso, né? Até porque ele fica despido de interesses particulares, né, e procura, né, visualizar melhor né, o interesse público, o interesse coletivo. E essa discussão durou 2 anos. Felizmente, hoje, o estado de Santa Catarina, que faz justiça a este governo, né, tem uma pessoa que sabe falar ferrovias de Santa Catarina, né, porque até então não se tinha ninguém dentro do estado que falava em ferrovias, que sabia a linguagem ferroviária, conhecia a linguagem ferroviária, que é o professor Silvio Santos, que é professor da Universidade Federal e que ele hoje presta serviço lá para o estado. E aí passamos a trabalhar nisso, junto com os consultores. Esse estudo está pronto, ele está finalizado, nós estamos na parte de correção ortográfica e deve ser finalizado essa semana, inclusive, né? E esse estudo vai ser entregue ao estado. O que esse estudo mostra, né? Ele mostra que é possível a gente fazer Santa Catarina ser dotada de um sistema ferroviário para descongestionar um pouco as nossas rodovias, né? Criar ligação com os portos, junto com a região produtora, principalmente do oeste de Santa Catarina, da região do Planalto, e permitir, né, que os nossos portos, né, seja os portos do norte, o porto de Imbituba, possa ter um acesso ferroviário interligado com a malha nacional, né? O que é diferente do estudo que nós reavaliamos e junto com aquele que o governo federal fez? Nós
pegamos por base o estudo do governo federal. O que a gente mudou? A gente trouxe uma malha mais adequada ao nosso relevo, né? Eles previram, né, que a ferrovia, na época, fosse construída com a bitola. A bitola é a distância entre trilhos, né? A distância é uma bitola larga, que é 1,60 m, e que isso exige, né, rampas menores, elevações menores e raios maiores de curva. São os 3 pontos que diferenciaram. Nós fizemos isso para a bitola métrica, porque se você pegar de São Paulo, sul de São Paulo, até o Rio Grande do Sul, toda a nossa malha é métrica, a distância de trilhos é métrica. E a bitola larga ela é muito mais adequada a terrenos planos, onde desenvolve maior velocidade. E a gente conseguiu com isso aí reduzir o preço quase a metade do custo de investimento, tá? Com alguns ajustes de traçado. Então, esse estudo está pronto, e o objetivo, então, né, repetindo, é o Estado ser dotado de um estudo técnico que ele possa analisar. Não se pretende aqui, né, a verdade absoluta disso, né, é um estudo que a gente está apresentando, né, que foi estudado nesses 2 anos, que o Estado possa analisar e verificar se é isso mesmo e como é que faz a modelagem para a implantação disso. Então ele prevê uma ferrovia, a interligação aqui do Porto de Bituba até a Malha Nacional, na região de Correia Pinto, né, passa ali. Uma interligação também daquela região até o Porto de Itajaí. Uma ligação, aí tem um estudo da antiga ferrovia litorânea, que tanto se fala em ferrovia litorânea, que ela teve que ser, de certa forma, abandonada por causa da questão indígena aqui, e da concentração populacional, né, do adensamento populacional da região da Grande Florianópolis, Camboriú, né, e que ficou inviável você passar com uma ferrovia ali, não tem como, né, a não ser que você faça por cima ou por baixo, aí o custo é inviável, né? E também uma ligação lá de Correia Pinto até Sanxerê, porque onde tem a maior concentração de agroindústria do nosso estado é lá, nessa região. Nada impede que vá até Chapecó, que é muito próximo ali. Só que, do ponto de vista econômico, a gente entendeu que é melhor Sanxerê, porque você tem que vencer uma elevação para chegar a Chapecó e o custo seria um pouco maior, mas nada impede. A gente agradece a presença dos nossos convidados nessa edição e também agradece a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui. Lembre-se de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes sociais e ampliar esse movimento. Até a próxima edição do Conexão ACIT.